que você agora entenda o que Deus tem para você, onde quer que você esteja. Eu estou recebendo hoje algo forte. Deus vai me dar hoje um coração novo. Quem pode me ajudar? Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro. E é isso que Ele quer fazer com você. Não estou simplesmente espiritualizando, eu estou invocando a presença de quem pode mudar. Está faltando Deus, 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 Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há alguém que batalha por nós, há alguém que peleja por nós. Ele cuida da minha família, Ele cuida dos meus negócios. Ele vai cuidando de você e você vai dizendo, é pela palavra. Eu também quero vencer. E há um Deus no céu. Eu sei também que o meu Senhor me levará para a glória e para sempre. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e nele regozijemo-nos. Quero cumprimentar você, meu querido, você, minha querida, nesta manhã bonita que o Senhor nos dá, desejando que o Senhor possa lhe abençoar durante esses 30 minutos, trazendo para você alegria, paz e gozo no Espírito Santo. E que Deus lhe abençoe forte e poderosamente nesta manhã. Vamos ao louvor e eu já volto já com a palavra do Senhor para você. A palma na mão, povo de Deus, vai! Mais forte, vai! Desde o trono até o mais profundo mar, sua vida deu para nos salvar. Quão grande é o seu amor! Desde o mais ferido ao que alegre está, todo coração irá declarar. Quão grande é o seu amor! Deus de eterna luz, que sua glória brilhe sempre. As nações te louvarão. Na palma da mão lá em cima, vai, povo de Deus! Do mais alto monte aos confins da terra, toda a criação se renderá. Queremos viver pra tua glória. Do nascer do sol ao anoitecer, em todos os momentos pra te engrandecer. Queremos viver pra tua glória. Declare Deus de eterna luz, que tua glória brilhe sempre. As nações te louvarão. Corações te louvarão. Declare: seja exaltado em tudo. Nós viveremos para a tua glória. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso. Seja exaltado.
seja exaltado em tudo. Nós viveremos. Declare mais forte, o povo de Deus, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado em tudo. Nós viveremos para seja exaltado, Deus, seja exaltado em tudo. Nós viveremos para a tua glória. Deus de eterna luz, cante. Deus de eterna luz, as nações esperança aos corações. O seu nome é exaltado. Os corações cante, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado em tudo. Nós viveremos. Seja exaltado, cante. Seja exaltado em tudo. Nós viveremos para a tua glória. Eu quero ouvir o povo de Deus declarar isso. Cante, cante. Seja exaltado, levante suas mãos. Seja exaltado em tudo, Senhor. Todo o tempo, todos os momentos, nós viveremos. Declare isso, Pavuna. Declare isso mais forte nesta manhã. Seja exaltado em tudo. Declare forte com as suas palmas lá em cima. Vai, vai, vai. O ministério público de Jesus se deu junto ao mar da Galileia ou nas cercanias deste. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, ele foi junto ao lago e lá encontrou Pedro e seu irmão, que eram pescadores, estavam lançando as redes. Jesus Cristo disse para eles: vinde após mim e eu vos farei que sejais pescadores de homens ou de almas. A Bíblia diz que os dois deixaram os barcos e as redes e seguiram a Jesus. Tudo isto está no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, uma experiência extraordinária, um fato que pontuou o ministério de Jesus. Mas Jesus Cristo também, no seu ministério peripatético, ou de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ele ia caminhando, ensinando e caminhando. Foi quando Jesus Cristo, depois que multiplicou os pães e os peixes, ele disse para os seus discípulos que eles fossem para o outro lado do mar, enquanto ele subia o monte para orar. Foi nesta situação que Jesus Cristo, meus queridos, enquanto estava orando no monte, sobreveio ao mar uma grande tempestade. E os discípulos começaram a ficar com medo, porque o barco sossobrava, as ondas encapelavam, e a noite parecia que não tinha mais fim, e o mar revolto, e tudo ameaçava a sorte daqueles discípulos. Foi neste ínterim que Jesus Cristo, andando sobre o mar, ele foi ter com os discípulos. E quando os discípulos viram o Senhor Jesus, eles espantaram, ficaram atemorizados. Jesus Cristo disse para eles: não temais, sou eu. Ao que Pedro disse para o Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas.
e Pedro andou sobre as águas. Meu querido, se você também pretende hoje andar sobre as águas, andar sobre os problemas, navegar sobre o mar revolto, ultrapassar as dificuldades, eu quero que você, a exemplo de Pedro, olhe para Jesus, obedeça a Jesus, crê em Jesus e saiba que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Ele é Jesus. Mas o ministério de Jesus Cristo também se deu no mar da Galileia, quando o apóstolo Pedro estava tentando, evidentemente, apanhar alguns peixes. Segundo se lê no relato de João, capítulo 21, Pedro disse para os seus companheiros: vou pescar. Ao que os outros também disseram: nós também vamos contigo. E enquanto Pedro e seus companheiros dirigiam-se para o mar da Galileia, a fim de apanhar alguns peixes, ou quem sabe voltarem à prática da pescaria antiga, eles não puderam imaginar o seguinte, que naquela noite nada apanhariam. E a noite fatídica para eles aconteceu naquela oportunidade. Relata João capítulo 21. No outro dia de manhã, Jesus Cristo chegou muito cedo e disse para eles: tendes vós alguma coisa para comer? Ao que Pedro, que conduzia o colégio apostólico, disse: não, Senhor, não temos nada. Jesus Cristo disse para Pedro: lançai a rede do lado direito. E tendo Pedro lançado a rede do lado direito, apanhou 153 grandes peixes, o que surpreendeu a ele e aos seus companheiros. De fato, Jesus Cristo é surpreendente. Ele chegou de manhã antecipando as dificuldades, antecipando os problemas e preparando já o almoço para os seus discípulos. Jesus Cristo, meu querido, é aquele que antecipa as nossas dificuldades, é aquele que chega adiante, é aquele que chega na frente, é aquele que vai adiante de nós, é aquele que se propõe corrigir os problemas, resolver as situações, trazer socorro bem presente para nós. De fato, Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é socorro bem presente na angústia. Se você trabalhou toda semana, se você trabalhou todo mês, se você trabalhou toda noite, se você trabalhou todo ano e nada apanhou, nada aconteceu de maravilhoso, nenhum milagre aconteceu na sua vida, eu quero que você se volte agora para Jesus e possa descobrir que Ele é a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa satisfação, é a fonte do nosso sucesso. Jesus Cristo é o Senhor. Mas aconteceu ainda, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, que no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus Cristo, depois que Ele satisfez as necessidades daqueles discípulos, Ele chamou Pedro em particular, Ele chamou Pedro para um off, Ele chamou Pedro para um momento mais coloquial, e perguntando Ele a Pedro, disse-lhe: Pedro, tu me amas? Ao que Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Perguntou-lhe Jesus segunda vez: Pedro, tu me amas? Ao que ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo agora, de maneira um tanto mais profunda, se dirige para Pedro e diz para ele: Simão Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Ao que Pedro agora responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Naquele momento, querido, eu posso imaginar que um filme passou pela mente de Pedro. O filme de quando Pedro havia prometido a Jesus que jamais o deixaria, que jamais o negaria, que jamais o abandonaria. Mas foi exatamente no momento crucial, no momento em que mais Jesus precisou dele, que ele deixou Jesus.
E o filme ainda continuou, porque Pedro se lembrou daquela noite em que Jesus foi julgado, em que Jesus estava sendo julgado, e ele negara Jesus uma vez, e ele negara Jesus segunda vez, e ele negara Jesus terceira vez, e o galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Meu querido, quem sabe você já teve um encontro com Jesus, você já teve uma experiência com Jesus, você já conheceu Jesus em profundidade, mas os problemas da vida, as dificuldades da vida, ou quem sabe mesmo os tribulões da vida, fizeram com que você se afastasse de Jesus, desistisse de Jesus, desistisse do Filho de Deus, desistisse de sua igreja, desistisse de sua fé, desistisse da sua caminhada, desistisse da vida cristã. E hoje você está naquela situação bifurcadiça, dizendo: eu não sei se volto para Jesus ou deixo o Jesus de lado e sigo o meu caminho. Eu quero que você agora mesmo se lembre de Jesus, volte para Jesus. Mas Pedro ainda, naquela oportunidade, ele sentiu que um filme estava como que passando por ele. Ele lembrou-se de que naquela noite, quando ele negara Jesus, ele se arrependeu profundamente, ele chorou amargamente e ele voltou-se para o Senhor. Então agora Jesus disse para ele: Pedro, se tu me amas mais do que amas a estes, se tu me amas mais do que amas a estes peixes que apanhastes, se tu me amas mais do que eles me amam a mim, se tu me amas mais do que amas a ti mesmo, Pedro, tu agora poderás responder: Senhor, disse Pedro, tu sabes que eu te amo, tu sabes o quanto eu te amo, tu sabes que eu te desejo, tu sabes o quanto tu és importante para mim, tu sabes que tu és maravilhoso para mim, tu sabes que tu és Senhor no tempo e na história, no espaço, o meu Deus, o meu Criador, o meu Salvador, o meu Redentor. Senhor, tu me restauraste, tu me trouxeste de volta, tu me dás o privilégio de ser pastor de ovelhas. Ó Senhor, como tu és maravilhoso, como eu te bendigo, como eu te exalto, como eu te glorifico. E este mesmo Pedro, que teve tantas experiências com Jesus no mar da Galileia, nas cercanias do mar da Galileia, e agora no teste maior para ser pastor, este Pedro vai pregar, segundo se lê em Atos capítulo 2, verso de 36 a 42, Pedro pregou com tal entusiasmo, Pedro pregou com tal precisão, Pedro pregou com tal ânimo, Pedro pregou com tal poder, que quase 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Mas não ficou nisto. Pedro voltou a pregar segunda vez, como está em Atos capítulo 4, versículo 4. Pedro pregou com tal disposição, Pedro pregou com tal poder, que quase 5.000 almas se converteram a Jesus. Isto é, Jesus Cristo restaurando. Talvez hoje, talvez agora, talvez nesta manhã, Deus esteja procurando você, Deus esteja como que redescobrindo você, Deus esteja agora querendo que você tenha um encontro com Ele. Volte para Ele, volte depressa, volte nesta manhã, volte para os braços do Senhor, porque Ele tem promessas para você, Ele tem um ministério para você. Não deixe o ministério para o qual o Senhor te tem chamado. E que Deus te abençoe rica, profunda e abundantemente. Amém. Dá um glória a Deus aí, irmão. Oh!
Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim na manhã de hoje, mesmo na decepção? Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação, louva, abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre nessa manhã esperando. Quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento, ele se ergue. Aleluia! Porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Ela move, ela move, ela move, ela move. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Eu queria saber o pensamento de Davi no momento desta adoração. Olha o que aconteceu. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, não adianta mais inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora. Porque sabe que a sua adoração, ela move, move a mão de Deus. Ela move, ela move, ela move, ela move, ela move, ela move. Move a mão de Deus, ela move. Move a mão de Deus, ela move. Nesta manhã, Bibi da Pavuna, adore, 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 não importa situação, adore, adore, ela manda, sai, adore, 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 não importa a situação. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre. Esse adorador, quando abre sua boca, não adianta, o inferno tem que estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue, porque sabe que a sua adoração, ela move a mão de, move a mão de Deus, 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 move a mão de Deus. Assim, ó. Esse
Esse adorador já amanhece. Esse adorador, esse adorador, nesta manhã está fazendo o inferno estremecer. Esse adorador, a qualquer momento, porque sabe que a sua adoração está movendo a mão de Deus. Move a mão de Deus. De Deus, move a mão de Deus. Ela move. Adore. Oh, glória a Jesus. Primeira Igreja Batista em Pavuna, no Rio de Janeiro. Participe da nossa programação e seja uma bênção. Domingo, 8 da manhã, Escola Dominical. 9, culto de louvor e adoração a Deus. Não esqueça de trazerem os pequeninos, porque aqui eles têm um cantinho especial para aprenderem a palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Pavuna. Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna, Rio de Janeiro. Esperamos por você! Ao encerrarmos o programa de hoje, queremos convidar você, aqueles que lhes são tão caros, sua família, todos os seus vizinhos, todos quanto podem e conosco devem estar agora de manhã na igreja e ainda celebrando a ceia do Senhor. É um memorial, não é um ritual apenas, é algo forte, marcante, é alguma coisa histórica sim, mas profética também, porque enquanto nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos rememorando, nós estamos viajando tudo no tempo até o Calvário, onde Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, mas estamos também profetizando a volta do Senhor, como diz a palavra de Deus. Mas se você não puder agora de manhã estar conosco, às 18h30, nós voltaremos a nos reunir para um grande momento também com o Senhor, orando pelos enfermos, atendendo a muitos pedidos dos visitantes. Nós esperamos você. E não se esqueça, domingo próximo, neste mesmo horário, por esta mesma emissora, nós estaremos aqui trazendo uma palavra profética para você.